Assim, o Cristiano Ronaldo se sentir inspirado pelo Muzi me comunica um Não pouco. me interessa se é ele ou se é uma pessoa ou outra qualquer, um de nós, ou você, ou uma outra pessoa. Me interessa que é um ser humano. Você me fez uma pergunta e eu não respondi. Eu não responderia de pronto porque eu preciso pensar na resposta. Uhum. Você me perguntou como um grande jogador de futebol admira o Paulinho. Não foi essa mais ou menos a pergunta? Eu fiquei assim com a pergunta porque de pronto eu não sei responder. Leva um tempo. Mas eu vi a tua carinha de... É uma pergunta inteligente e eu preciso pensar, né? Então, como é que, vamos dizer, do ponto de vista de um intelectual, um físico, ele aborda uma questão dessa? Você me pergunta, o jogador de futebol fulano de tal, muito importante, né? Com relação a ele se interessar pelo que o Paulinho faz, ele é um ser humano. Então, eu posso olhar isso de um ponto de vista estrutural. Não me interessa se é ele ou se é uma pessoa ou outra qualquer, um de nós, ou você, ou uma outra pessoa. Me interessa que é um ser humano. Tá. Então, eu olharia isso, para mim, me surpreende tanto esta pessoa que você falou, quanto me surpreende uma pessoa comum, que às vezes eu vou num lugar e a pessoa se refere a ele com dedicação e com importância. O que faz uma pessoa ter essa relação com ele? Aí me sujeita a seguinte pergunta: o que ele comunicou para essa pessoa? O que ele disse para essa pessoa? Porque tanto faz ele ser esse jogador de futebol quanto ser um sujeito incógnito da rua, são seres humanos que receberam uma motivação ou receberam uma pergunta. Receberam uma motivação para gostar do que ele faz e para admirá-lo. Então, isso é que me chama a atenção. Mas nesse caso, eu preciso discordar de você um pouquinho, porque assim, o Cristiano Ronaldo, ele é reconhecido por ser... ele é muito aplicado, disciplinado. O apelido dele é Robozão. Então, o cara, ele chegou onde ele tá por causa da dedicação, da disciplina e tudo mais. E do método. Sim. Do método. Então, e assim, esse cara, que é um cara que alcançou o sucesso que ele alcançou por meio da disciplina, do treino, do esforço e tudo mais, se sentir inspirado pelo Muzi, me comunica um pouco mais do que eu, que sou um sedentário, me identificar com o que o Muzi tá falando, porque o Muzi, assim, pra mim, o Muzi tá falando, cara, muda a tua vida. Cara, se você fizer isso, se você for por esse caminho aqui, ó, pra mim funcionou assim, se você for por esse caminho aqui, você tem uma chance de ficar um velho legal. E o Cristiano Ronaldo, que já tem essa história de vida, ver valor no que o Muzi está falando e dar ouvidos a ele é um pouco diferente. Só que aí você está supondo que eu conheço esse jogador de futebol. Suponhamos que eu não o conheça. Tá. Qual a única variável que eu controlo? E aí eu estou falando como físico. E ele é um ser humano, não é um gato. Então, qual a única variável que eu controlo? É o que ele diz para as pessoas. É verdade. Então, pensando, aspas, fisicamente neste fenômeno, neste evento, neste fato científico, pensando cientificamente nisso, a única variável que eu tenho para controlar ou para avaliar como é que funciona a relação dele com o jogador de futebol ou com o ser humano é saber o que ele comunicou. Porque você percebe, é evidente que a resposta do Cristiano Ronaldo valoriza muito mais a resposta. Verdade. Não é? Muito mais. Porém, se eu não tenho essa informação, isso é uma outra informação. No momento que eu não tiver isso, a única coisa que eu tenho, o físico